Bom, pessoal, agora que nós já analisamos essa parte mais teórica, a distribuição de pontos, vamos finalizar o nosso debate aqui hoje falando a respeito desse nosso módulo 1, das identidades e da projeção dessas identidades na pós-modernidade. Nós temos como obra base desse módulo o Stuart Hall, que vai debater as identidades e a construção da identidade cultural, principalmente na pós-modernidade. Mas para auxiliar essa leitura do Stuart Hall, vale a pena a gente refletir um pouco sobre a construção dessa identidade na pós-modernidade, de uma forma mais ampla, até com um olhar mais sociológico. A humanidade, durante as suas eras, né, que nós chamamos de eras, ela ficou definida historicamente com pontos de identidade muito fixos. Quando a gente observa, por exemplo, a antiguidade, nós percebemos ali a evolução comercial, a projeção do próprio homem, o antropocentrismo, a projeção da cidadania. Quando nós observamos, por exemplo, a Idade Média, o poder da igreja, o caráter religioso. Então, cada era ela tem a sua característica identitária. Por exemplo, a modernidade, que leva ao antropocentrismo, que leva ao desejo de uma racionalização, que joga o homem em confronto com as ideias religiosas da Idade Média. Então, todas essas eras, elas mantiveram de uma certa forma uma característica identitária. E nesse momento nós nos encontramos em uma encruzilhada identitária. Porque a pós-modernidade, que seria o momento contemporâneo, ele não nos apresenta nenhum ponto identitário fixo, ele não nos apresenta uma base identitária que nos defina claramente, como nesses outros momentos. Então nós podemos dizer, como eu apontei aqui, que nas décadas de 70 e 80, o ser humano ele ficou frente a uma sinuca de bico, a um desafio. As guerras que aconteceram no século XX trouxeram ao homem uma pergunta: será que a evolução material que aconteceu nos séculos XVI, XVII, XVIII e principalmente XVIII e XIX com a Revolução Industrial, primeira e segunda, será que essa evolução ela nos trouxe para a felicidade? Será que essa evolução ela nos permitiu aprimorar-nos enquanto seres humanos? E essa pergunta, ela faz com que alguns autores caracterizem a nossa era como era do caos. Justamente porque os conceitos como família, como futuro, como vocação, felicidade, moral, ética, sistemas políticos, eles se tornaram, como afirma o sociólogo Zygmunt Bauman, líquidos. Se você pensar o que define a felicidade do homem hoje, ele é um conceito líquido. Se você pensar do que define uma família hoje, é um conceito líquido. Uma das coisas que nós vamos dialogar nos módulos é a relação de gêneros. E quando nós percebemos essa relação de gêneros na atualidade, ela se configura de uma forma líquida. Nós temos pessoas lutando pela afirmação da sua identidade de gênero e lutando pela constituição, pela construção do seu gênero. Isso representa essa fluidez, representa esse caráter líquido das características pós-modernas. Então é interessante que hoje definir identidade, construirmos a nossa identidade, como por exemplo a identidade literária, é um mecanismo de afirmação e de manutenção de uma cultura frente à outra. Por exemplo, a afirmação da cultura brasileira depende dessa afirmação identitária. Só que essa afirmação identitária, ela depende do quê? De que primeiramente a gente possa responder o que é a identidade do brasileiro. E antes disso responder o que é a própria identidade. Então essa era do caos, de uma certa forma, ela nos lançou em uma era de incertezas. E o problema dessa era de incertezas, o centro desse problema é que como tudo se torna líquido e como os conceitos fundamentais se tornam líquidos, nós temos esses conceitos substituídos pelo consumo, pelo consumismo. Pensando naqueles conceitos de crise que abordamos em termos de valores fundamentais, o sociólogo Zygmunt Bauman, e que daqui a pouco nós vamos assistir uma entrevista com ele, ele fala justamente dessa pós-modernidade com o caráter de liquidez, esse caráter, né, daquilo que é efêmero. E quando nós percebemos o ser humano que se encontra em crise de identidade, a humanidade que não consegue se definir enquanto identidade básica da representação de um país, de um conjunto de pessoas, nós estamos numa situação em que o perigo da massificação é evidente.
Como nós não conseguimos nos afirmar por aquilo que somos culturalmente, né, como afirma o Stuart Hall, a nossa identidade cultural, nós acabamos substituindo essa identidade cultural por uma identidade imagética, estética do signo. O que seria o signo? O símbolo que nos identifica como algo. Eu não sei o que é felicidade, mas eu compro objetos que me definem esteticamente como feliz. Eu não sei o que é a liberdade, mas eu vendo, por exemplo, nas redes sociais, a imagem de que sou uma pessoa livre. E eu só me sinto livre se as outras me enxergam como livre. Então nós estamos na era do signo. Na era em que os conceitos fundamentais se tornam líquidos e os símbolos se tornam evidentes. E qual é o campo que mais se aproveita desse momento de caos, desse momento de incerteza? O campo justamente do consumismo. A redação do Enem do ano passado, ela apresentou o tema da publicidade infantil justamente porque o consumismo é um dos pontos a serem debatidos e um dos problemas a serem resolvidos na contemporaneidade. Esse consumismo, né, que substitui a identidade, ele é o quê? Motivado pela mídia, impulsionado pelo mercado, e no momento em que, impulsionado pela mídia e pelo mercado, o signo, o símbolo, o que ele se torna? O símbolo, ele se torna a evidente manifestação da nossa identidade. E é aí que se encontra a crise. É importante, portanto, entendermos que estamos vivendo uma época de esquizofrenia social. E essa esquizofrenia social em que nós temos uma apatia em relação ao passado, uma renúncia em relação ao futuro e aquela determinação de viver cada dia como se fosse o último, nos coloca num momento de crise da identidade e nos diz que temos que, de forma emergencial, construímos a nossa identidade e construímos essa identidade como afirmação daquilo que somos, na nossa existência e na nossa existência literária. É justamente nesse sentido que o debate de literatura e identidades traz uma emergência na questão da construção e da manutenção das identidades literárias. Eu convido agora vocês, nesse final de aula, para assistir a entrevista do autor polonês, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que apresenta justamente esses conceitos, tá, de liquidez, de aspecto líquido desse conceito de efemeridade. E após isso, nós vamos seguir os nossos debates dessa aula inaugural com o tutor presencial. Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro.